Graça e paz, no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre um texto muito interessante que está aqui no livro de Esdras, no capítulo 4. Esse texto, ele é profundo, ele é maravilhoso. E eu sei, como sempre digo, o Espírito Santo de Deus quer falar conosco. Então não sai daí. Vamos comigo até o final do vídeo, porque eu sei que você não vai se arrepender. E como sempre peço, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, por favor. Você não paga rigorosamente nada, é de graça. E você vai fazer com que essa família seja mais ampliada ainda. E aí, vou pedir para você curtir, para você comentar e para você compartilhar esse vídeo com todos os seus contatos, porque quando você curte, quando você comenta e quando você compartilha, o que acontece? O YouTube entende que a gente está produzindo algo interessante, relevante e vai sugerir a outras pessoas. Mas quando você apenas assiste e aí não curte, não comenta e não compartilha, o vídeo perde um pouco da relevância. Um pouco não, muito. Então eu peço para você me ajudar, por favor. Assista o vídeo, curta o vídeo, comente no vídeo, compartilhe com os seus contatos. Chama a vinheta para nós. O texto que eu quero compartilhar com vocês está em Esdras, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. Preste atenção. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir aqui. Porém Zorobabel e Jessuá e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que nós e vós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dario, rei da Pérsia. Queridos irmãos, o relato e a história bíblica nos mostram profundamente algo que aconteceu há muito e muito tempo atrás. Mas nós não estamos de posse apenas da história bíblica e da história, do povo de Israel, como para contar aos nossos irmãos. Embora isso aqui tenha de fato acontecido, tenha sido verdade, o relato bíblico, a história bíblica, nos falam sobre os dias atuais, nos fazem aplicar o que está aqui, por exemplo, no capítulo 4 do livro de Esdras, em nossos dias. E eu gostaria, de forma objetiva, rápida, vou tentar ser objetivo e rápido, falar duas coisas dentre muitas coisas que esse texto do capítulo 4 de Esdras traz para nós. É importante que digamos que o altar foi estabelecido e o antigo sacrifício restaurado. Capítulo 3 nos mostra isso. Depois, ainda no capítulo 3, os alicerces do templo são lançados entre alegria e lágrimas. Coisas maravilhosas estão acontecendo. Mas aqui, o texto vai nos dizer que os adversários tentaram interromper a obra. E essa é a primeira coisa que eu quero falar com vocês. Cuidado, os nossos adversários, eles querem interromper a obra.
eles se dedicam a buscarem mais e mais condições para que a obra de Deus seja interrompida. Então você deve ter muito cuidado com quem você se associa, a quem você se associa, porque muitas vezes adversários se colocam próximos a nós, assim como se achegaram a Zorobabel, para de alguma maneira conseguirem o seu intento, o seu propósito, que é interromper a obra do Senhor. Há adversários interessados em que a obra do Senhor na tua vida e onde o Senhor te colocou seja interrompida. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que você precisa ter muito cuidado com propostas que chegam a você disfarçadas de religião verdadeira. E nós temos muito por aí. Infelizmente, irmãos, nós temos muitas igrejas e muitos líderes que estão se apresentando, sabe, com propostas mirabolantes, maravilhosas do ponto de vista humano, mas que na verdade são propostas disfarçadas de religião verdadeira. Olha, a história nos diz que Isaías profetizou que as 10 tribos, em um período de 65 anos, ela seria um povo à parte. Ele profetizou ali em 700 e alguma coisa antes de Cristo, talvez ali 734 antes de Cristo. Isso está lá no capítulo 7, no versículo 8 do seu livro. E a história vai nos dizer que essa palavra se cumpriu ali em 669 antes de Cristo, exatamente no reinado deste homem chamado Esar-Adom. Ele era rei da Síria. E esse homem ele foi responsável, em primeiro lugar, por garantir a entrada, a introdução de estrangeiros em Samaria. Se você for ao segundo livro dos Reis, no capítulo 17, lá no versículo 24, você vai ler essa história. Ele garantiu a introdução de estrangeiros em Samaria. E não foi apenas isso. Por causa da intromissão desses estrangeiros em Samaria, eles acabaram se envolvendo com os israelitas. Houve casamento misto, algo que não deveria acontecer no povo do Senhor. E era então os descendentes daqueles que entraram sob a regência de Esar-Adom, ou Esar-Adom, melhor dizendo, rei da Síria, que agora se aproximavam de Zorobabel, dizendo para ele que queriam adorar ao Senhor, queriam celebrar ao Senhor, queriam sacrificar ao vosso Deus. E quando então eles ouvem, tanto de Zorobabel, como o texto nos coloca, e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel, não convém que nós e vós edifiquemos a casa a nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Aí você vai perceber que eles mostram as unhas, né? Como algumas pessoas falam. Eles vão fazer de tudo para interromper a obra. Então, você deve ter cuidado com o adversário que quer fazer com que a obra seja interrompida. E você precisa ter cuidado com propostas muito interessantes que chegam até você, disfarçadas de religião verdadeira. Foi o que aconteceu. Esse homem, chamado Esar-Adom, rei da Síria, foi responsável por introduzir estrangeiros em Samaria, e por causa disso, esses estrangeiros acabaram se casando com as israelitas, criando assim uma mistura, algo que não era de maneira alguma aceitável do ponto de vista bíblico e daquilo que Deus tinha para o seu povo.
Então, meu querido, cuidado, porque infelizmente há pastores e igrejas com propostas muito interessantes, que chamam a atenção. São propostas humanas e malignas disfarçadas de religião verdadeira. Sabe, a palavra do Senhor nos diz que depois que esses homens foram rejeitados, eles até alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dario, rei da Pérsia. Eles não se cansam, eles tentam o tempo todo. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, eu peço para que você fique atento, eu peço para que você fique desperto, porque os dias são terríveis. Cuidado, cuidado em nome de Jesus. Conheça a palavra, conheça a Bíblia Sagrada e conheça o Deus dessa palavra, para que você não seja enganado. Graças ao Senhor, Zorobabel, Jesuá e os demais não foram enganados. Embora no ponto futuro a obra tenha sido interrompida a mandado do rei, mas eles não se encurvaram ante aqueles adversários. Que Deus te abençoe, fique atento, fique alerta, sirva ao Senhor e que a obra do Senhor na sua vida jamais seja interrompida em nome de Jesus.